Meus amados irmãos, dando continuidade à pregação da palavra no Evangelho de Marcos, convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo 2. Faremos a leitura do verso de número 18 até o verso de número 22. Marcos, capítulo 2, do verso de número 18 até o verso de número 22. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, neste momento, peço-te que me uses na pregação da Tua palavra, que a Tua palavra seja exposta, apesar de minhas dificuldades e debilidades, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e honrado neste momento, que o Teu povo de alguma forma também instruídos e exortados e consolados por Ti, que todos aqueles que aqui estão possam estar atentos à pregação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, neste breve tempo que teremos, através desta breve porção da Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há poucos dias fui até um casamento. Hoje pela manhã eu falei sobre isso, agora também. E é interessante, hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre casamento a partir do texto de Gênesis capítulo 2. E agora à noite o que nós falaremos fala um pouco também, mas não sobre o tema de casamento, mas vai falar sobre noivo, vai falar sobre casamento, vai falar sobre a noiva. E é maravilhoso nós olharmos para este texto aqui. Casamento, noivo, dia de festa, felicidade, não ocasião para jejum, lágrimas e tristeza. O momento de casamento é sempre um momento feliz, é um momento de fato de grande alegria para todos. Sobretudo para o noivo e a noiva, certamente, mas há muitos que se alegram também. No dia do casamento dos meus amigos em Recife, eu estava grandemente feliz por eles. Casamento de irmãos e amigos muito queridos por mim. Fica evidente que para todos aqueles que vão para casamentos, espera-se que essa pessoa esteja feliz pelas pessoas que estão para casar. Isso deve certamente inundar o nosso coração de alegria. Você certamente se alegrou no dia do casamento do seu irmão, você certamente se alegrou no dia do casamento dos seus filhos, você certamente se alegrou no dia do casamento daquele seu amigo tão querido, que você, durante tanto tempo, estava na expectativa de que ele um dia casasse, e ele casou, e então você estava lá vibrando com ele pelo dia que ele experimentou a graça de ter a sua noiva entrando naquela ocasião. E nós veremos aqui o Senhor nos instruindo acerca disso também. Acerca da verdade de que nós devemos ter uma ocasião certa para se alegrar e ter uma ocasião certa para também jejuar. Uma ocasião certa para estar com o coração transbordando de alegria e que havia também uma ocasião certa para se entristecer. É quando deveriam jejuar.
há ocasiões que devemos jejuar de fato. O texto começa, meus irmãos, no verso de número 18, falando acerca de homens que tentaram abordar o Senhor Jesus Cristo, fazendo mais questionamentos. Lembrem-se que, como mencionei em outra ocasião, os homens que se opunham a Cristo, eles começaram primeiramente no seu coração questionando ações de Cristo. Não era algo evidente, palavras não foram proferidas. Cristo, aquele que consegue perscrutar até o mais íntimo do homem, o coração do homem, foi aquele que percebeu que eles estavam questionando as ações de Cristo, os seus milagres e obras. Depois nós contemplamos homens questionando os discípulos de Cristo. Cristo percebe isso, então vai lá nele e exorta. E responde, sem mesmo eles caminharem direto para Cristo para questioná-lo por alguma coisa. Mas agora vejam como isso é progressivo. Esses homens agora estão indo direto a Cristo e questionando a Ele. E então, discípulos dos fariseus, discípulos de João Batista, fariseus, estavam indo a Cristo ali para questioná-lo por causa de práticas que, para eles, os discípulos de Cristo deveriam praticar semelhantemente às práticas que eles promoviam, os fariseus e os discípulos de João. O texto vai nos dizer, no versículo de número 18, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então, alguns homens vão questionar Cristo porque viram os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuando. É interessante aqui, são os discípulos de João Batista que estão ali, praticando este chamado jejum. E o questionamento surge porque eles olharam para os discípulos de Cristo e os discípulos de Cristo não estavam praticando aquilo semelhante a eles. Então isso certamente gerou uma curiosidade neles e, obviamente, não apenas curiosidade, mas eles queriam certamente impor sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo as mesmas práticas. Eles não estavam aprovando aquilo. Eles imaginavam, certamente, eles deveriam estar jejuando como cada um de nós aqui. Por que razão eles não observam estas prescrições estabelecidas para aqueles que são homens que temem ao Senhor? Eles são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Deveriam, talvez, ser um exemplo para cada um de nós nestas questões de jejum, mas por que razão eles não fazem isso? Então, eles correm até Cristo e tentam questioná-lo por essa prática, ou pela falta da prática do jejum, segundo o entendimento deles. Mas o que acontece, meus irmãos, é que os fariseus eles estavam tentando questionar o Senhor Jesus Cristo pela ausência da prática do jejum nos seus discípulos, mas não fazia sentido aquilo. E não fazia sentido por uma simples razão. O tipo de jejum que eles estavam exigindo e estavam esperando dos discípulos de Cristo não era um jejum bíblico. Não havia nenhuma prescrição para que eles praticassem aquele tipo de jejum. Não passava de exigências ou de imposições ou de invenções, acréscimos feitos pelos fariseus. E lembrem-se, os fariseus eram muito bons nisso. Eles eram muito bons em impor sobre o povo determinadas leis que não estavam na lei de Deus. E era um rigor sobre essas coisas, e uma cobrança indevida, e um peso imenso sobre as costas dos homens. E eles tinham jejuns prescritos pelo menos 2 vezes por semana. Era lá, tem aqui, 2 vezes por semana, jejum, bem definido. Vocês devem jejuar. Prática inventada por eles, nenhuma imposição ou ordenança de Deus acerca desse tipo de prática. Isto eram os fariseus que faziam, mas, semelhantemente aos fariseus, os discípulos de João estavam fazendo a mesma coisa. Lembrem-se, João Batista, primo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que antes de Cristo iniciar o seu ministério, iniciou, anunciando a fé em Cristo, chamando os homens à fé e o arrependimento. João Batista, aquele que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existia certo rigor ascético e certa prática, diríamos assim,
legalista por parte deles também. Eles passaram a observar práticas indevidas com os fariseus, imitaram os fariseus nessas práticas que não são próprias. E eles, junto aos fariseus, questionam a Cristo. Vejam só que coisa estranha. Não deveria acontecer isto. A esta altura, como diz um estudioso, João Batista provavelmente já estava preso, mas seus discípulos observavam Jesus porque João o havia identificado como o Cordeiro de Deus que removeria seus pecados. No entanto, ao observar Jesus e seus discípulos, os discípulos de João ficaram indignados, pois viram que eles não observavam a prática religiosa do jejum. Então os fariseus jejuavam. E jejuavam para mostrar muitas coisas. E os discípulos de João Batista parece que estavam caminhando assim. Os fariseus jejuavam para mostrar a sua piedade diante dos homens. A ideia era ser visto pelos homens, ou mostrar uma suposta, uma falsa piedade diante daqueles que contemplavam, que seguiam cada um deles. E os discípulos de João parece que praticavam o jejum para mostrar uma tristeza, e uma tristeza pelo pecado, pela iniquidade. Eles se envolviam com isto como que para apresentar tais coisas na sua vida. Falsa piedade da parte de alguns, tristeza pelo pecado por parte de outros. Meus irmãos, os discípulos de João Batista deveriam ser seguidores de Cristo e deveriam observar a Cristo e tentar imitar a Cristo. Mas a quem eles imitam? Eles imitam aqueles que odiavam a Cristo. Ao invés de olharem para Cristo e se apegarem às práticas de Cristo e olhando para Cristo, se voltando para os fariseus, reprová-los pelas práticas que eles faziam, os discípulos de João Batista fazem exatamente o contrário. Eles sabiam que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Por que razão não se abraçaram a este? Mas é interessante, meus irmãos, nós percebermos isto. E que a prática e a imitação daquilo que é errado não é algo que ficou no passado, não. Parece que muitas vezes nós estamos grandemente envolvidos com isto. Muitas vezes nós aprendemos e nos apegamos a questões externas que não têm nenhum respaldo bíblico, semelhante aos fariseus impondo e semelhante aos discípulos de João Batista. Porque vejam, há questões externas que são bíblicas. Há questões na adoração pública externa que são prescrições bíblicas. Mas quando nós falamos sobre questões externas, que são simplesmente imposições indevidas, e nós abraçamos aquilo como coisas inegociáveis, quando não há nenhuma prescrição explícita ou nenhum princípio estabelecido na Escritura, isso é estranho. Muitas pessoas estão envolvidas com isso por aí. Basta você caminhar por 3 igrejas aqui. Ande, caminhe, olhe, perceba. Estão envolvidos com práticas que ficaram no passado, que não são práticas para serem observadas hoje. Subjugando pessoas, tentando estabelecer determinadas formas de observar a lei, determinadas práticas que não são próprias para o crente, onde não há nenhuma edificação, onde não há nenhum proveito espiritual, simplesmente imposições. Imaginando que através desta observância simplesmente formal dessas coisas, eles estão sendo piedosos ou estão revelando uma verdadeira tristeza pelo pecado, quando na verdade não há. Meus irmãos, aquele que deve ser o padrão para nós na prática da piedade, aquele que deve ser o padrão para nós nas coisas que são retas, justas e boas, não são os homens que inventam coisas, mas o próprio Cristo. Nós fomos salvos por Cristo e fomos salvos para imitar a Cristo. Imitar a Cristo em todas as coisas. Cristo não estava preocupado com a devoção externa somente.
Cristo certamente tinha uma devoção ao seu Deus sincera. Quando ele orava verdadeiramente. Quando ele se dedicava ao serviço ao Senhor, ao seu Pai, ele se dedicava com verdade. Tudo que o Senhor fez foi com pureza, de um modo que agradava ao seu Senhor, ao seu Pai. E, meus irmãos, nós deveríamos seguir o exemplo dele. Não nos apeguemos a questões externas que não nos levam a nada. E ainda pior acontece, quando muitas vezes nos apegamos a essas questões e queremos impor a outras pessoas que também pratiquem tais coisas. E olhamos para elas, talvez, como estes homens estavam olhando para os discípulos de Cristo aqui, como pessoas que não são tão santas assim. Cadê a piedade dessa pessoa? Olha só, ela não pratica isso que eu imagino que é uma prática que ela deve fazer na sua casa. Ela não faz isto que eu faço, talvez eu seja mais santo do que ela. Sou mais justo, eu pratico isso? Será que isso aconteceu com você já? Será que você já julgou alguém simplesmente porque você imagina que algo deve ser praticado quando não há nenhuma prescrição bíblica para praticar tais coisas? Meus irmãos, nós devemos fugir disto. Não sejamos semelhantes aos fariseus, nem aos discípulos de João Batista aqui nesta ocasião. Sigamos os passos de Cristo. E se você quer saber o que era a prática de Cristo, se você quer saber como é que Cristo vivia, se você quer saber como Cristo caminhava, se você quer saber como Cristo lidava com os problemas nesta vida, se você quer saber um modo que ele fazia todas as coisas neste mundo, você tem tudo isso de modo muito explícito. É a Escritura Sagrada. Através da leitura sagrada, através da meditação verdadeira na Escritura Sagrada, através do estudo diligente da Escritura Sagrada, você compreenderá com clareza. E você poderá, com a graça desse mesmo Cristo, com a graça do Espírito Santo, e através das orientações da palavra, viver segundo Cristo, e não segundo as invencionices deste mundo. Então, atentemos para aquilo que diz a Escritura. Atentemos à própria instrução da Escritura, através do próprio Cristo que fala conosco. Ele mesmo nos instrui através da sua palavra. Ele é o nosso profeta. Ele fala conosco através da Escritura Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Não preciso imitar nenhum homem que supostamente vive como um piedoso ou alguém que foge da impureza. Imitemos a Cristo. O que é que Cristo faz, então, em resposta à pergunta dos fariseus e discípulos de João Batista? Jesus vai responder. Jesus responde imediatamente. Mas responde com uma pergunta interessante. Verso de número 19. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Jesus Cristo responde, perguntando, e questiona esses homens. Esses homens que estavam envolvidos com esta questão de jejum, podem jejuar aqueles enquanto o noivo está presente? Enquanto convidados para o casamento? Enquanto o noivo está ali juntinho deles, por que jejuar? Meus irmãos, o jejum, você vai encontrar ocasiões no Antigo Testamento que se menciona o jejum. E o jejum ele era feito em períodos de calamidades. Os jejuns eram feitos em períodos de contrição. Haviam jejuns que aconteciam por causa de aflições. Existiam jejuns, de fato, que aconteciam por causa de pecados. Muitas vezes, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos o jejum também associado à tristeza. Quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 1, verso de número 12. 2 Samuel, capítulo 1, verso de número 12. Que diz, 2 Samuel,
capítulo 1, verso 12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Vejam só, jejuaram, períodos associados à tristeza. 1 Reis, capítulo de número 21, verso de número 27, encontramos também as seguintes palavras. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Vemos esta verdade também em Neemias, capítulo 1, verso 4, em Esther, capítulo 4, verso de número 3. Então, o jejum no Antigo Testamento estava muitas vezes associado à tristeza por alguma coisa que aconteceu. Mas o irrompimento do reinado de Deus, da presença do Messias, das boas novas da salvação, que independem das obras, tudo isso significa alegria, que é uma coisa excluída pelo jejum no sentido judaico. A alegria não há no jejum, no sentido judaico. À luz da pregação de Jesus, centralizada no Messias, o jejum deste tipo é coisa do passado e pertence a uma era que já se foi. O jejum desta natureza pertence a uma era que já passou, pela espera do Messias que está para vir. Uma contrição pelo Messias que está para vir. Já passou. E a razão ficará muito evidente à medida que nós caminharmos aqui. O fato, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, ele se opor ao jejum, aquela prática do jejum dos fariseus não é evidência de que o jejum é algo antibíblico. Nós jamais podemos pensar algo desta natureza. A Escritura nos mostra, em várias ocasiões da Escritura mesmo, no Novo Testamento, que o jejum era também uma prática bíblica. Há o tipo de jejum bíblico que nós podemos, sim, observar. Em Mateus capítulo 4, verso 2, nós encontramos. Mateus capítulo 4, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O texto vai nos dizer. Aqui, na ocasião da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6, versos de número 16 até o verso de número 18, nós encontramos sobre como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, aqui, inclusive, recomendações práticas sobre como jejuar. Você não precisa mostrar para os outros que tem jejuado. Se você deseja, então, ser visto pelos homens, você já conseguiu sua recompensa. Eles viram. Então, há prescrições. O Senhor não se opõe à prática do jejum. Mateus capítulo 17, verso de número 21. Atos capítulo 13, verso de número 13. Atos capítulo 14, verso de número 23. São textos que apontam a verdade e a realidade do jejum. Não é algo que deve ser reprovado. Mas há jejuns que sim, como o dos fariseus e dos discípulos de João Batista. Há ocasiões que nós devemos jejuar. Neste período de pandemia, eu imagino que talvez vocês tenham feito isto. Imagino que talvez você tenha visto pessoas falando sobre jejum. Uma convocação a uma espécie de jejum solene por várias pessoas. Pastores, amigos falaram sobre jejum. Um momento em que nós decidimos separar um tempo e a abstenção de alimento para a dedicação espiritual. Porque o jejum, ele não é simplesmente se abster de alimento, porque nós não deixamos de comer. Nós deixamos de comer no jejum
o alimento físico. Mas no jejum, nós nos dedicamos ao alimento espiritual. Esse é o propósito. É dedicarmos um tempo, nos abstendo de um alimento físico para podermos nos dedicar àquele tipo de alimento espiritual, em uma devoção particular ao Senhor, em orações também, clamando a Ele com fervor no coração. E muitos fizeram isso neste período em que essa pandemia chegou em nosso país, angústias terríveis alcançando o coração de muitas pessoas, e talvez qual a razão do Senhor nos punir, talvez por causa de nossos próprios pecados, ocasião para lamentarmos e chorarmos e jejuarmos, clamando ao Senhor pela sua misericórdia, para que Ele nos tire de sobre a sua disciplina, nos assista com a sua graça e misericórdia. O jejum é próprio para ocasiões como esta também. Os puritanos falavam sobre ocasiões de jejum, momentos específicos, com um propósito específico. Faz parte da nossa caminhada. Jejuar também. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui, este tipo de jejum que vocês estão promovendo não faz o menor sentido agora. Porque a festa, porque estamos numa ocasião de casamento. O casamento, meus irmãos, naquele período durava pelo menos 7 dias. Eram 7 dias de festa e alegria. Eu passei um dia inteiro, uma terça-feira. Não foram 7 dias, não. Não dá nem tempo, né? Tinha que voltar para cá. Mas 7 dias de festa, de alegria, todo mundo animado, noivo, mais animado que tudo a noiva, todo mundo muito feliz. 7 dias aqui, sem parar, de grande festa e celebração. Há espaço para tristeza? Não deveria existir. No casamento de ninguém, muito menos neste. Então Cristo vai dizer, olha, enquanto está tendo a festa, enquanto o casamento está funcionando, enquanto o noivo está no meio, há celebração. É interessante notarmos que ele responde aos fariseus, aos discípulos de João Batista, se utilizando justamente dessa ideia de noivo. Ele é o noivo. Ele é o noivo que veio para se encontrar com a sua igreja, a sua esposa. Ele estava ali. E não se faz jejum. Não se abate o rosto. Não se fica triste enquanto o noivo está no meio. O versículo de número 19 diz, William Hendrickson fala sobre os filhos do quarto de núpcias. Literalmente ele vai dizer. Significa os convidados do noivo. Estes eram os amigos do noivo. Eles ficavam perto dele. Eles foram convidados para a cerimônia e ficavam responsáveis pela preparação. E era esperado que fizessem todo o possível para o sucesso das festividades. Era isto que os amigos do noivo deveriam fazer, ajudando ali. No argumento de Cristo, então, não faz o menor sentido jejuar quando o noivo está presente. Ele vai dizer, eu estou aqui no meio de vocês. Vocês não devem fazer isto. Eu sou o noivo que vocês aguardam com expectativa, apesar de não me reconhecerem como o noivo. Meus irmãos, no Antigo Testamento nós contemplamos a ideia de que Deus, o Senhor, Yahvé, se casaria com o seu povo. Aqueles homens certamente conheciam a palavra do Antigo Testamento, apesar de interpretar de modo equivocado. Mas a palavra no Antigo Testamento nos diz, por exemplo, em Isaías capítulo 54, versos 5 a 6, a ideia de o Senhor como aquele que vai se casar com o seu povo. Isaías capítulo 54, versos 5 e 6, diz assim a palavra do nosso Senhor. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor
te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. E ainda em Isaías, capítulo de número 62, versos 4 a 5, a palavra nos diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra na noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então vejam a figura da ideia de noivo, né? O Senhor como um noivo do seu povo. Então os rabinos daquele período, eles como que nutriam a expectativa desta natureza. Os rabinos daquele período usavam inclusive a figura de casamento para falar sobre a vinda do Messias, aquele que era aguardado por eles. Mas esse grande dia seria um grande dia de alegria. Eles estavam na expectativa disso acontecer. Como para eles não havia chegado o noivo, eles estavam tristes. Ou pelo menos se colocando em condições de tristeza. Mas eles poderiam se alegrar, porque a razão do jejum já estava ali. Aquilo que eles aguardavam estava ali diante deles. Porque Cristo é o Messias prometido. Cristo é o noivo que estava para vir. Mas é interessante, meus irmãos, que enquanto ele estava presente, a ideia de jejuar deveria ser desconsiderada, mas eles não estavam percebendo isto ali, eles não estavam percebendo Cristo. Mesmo Cristo, mesmo João Batista tendo dito, e repito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam quanta cegueira por parte destes. Vejam quanta confusão. Cristo estava no meio deles, mas eles não conheceram a Cristo. Cristo estava falando diante deles, mas eles não se renderam a Cristo. Eles deveriam estar abundantes em alegria. Meus irmãos, Cristo não está presente em nosso meio hoje fisicamente, mas Cristo está presente. Deveríamos estar felizes também. Talvez um misto entre alegria e muita alegria, mas também na expectativa de um retorno dele, vindouro, perfeito e completo mais à frente. Mas deveríamos estar felizes com o fato de que o Cristo, o nosso bendito e Redentor e Salvador Jesus Cristo, Ele está em nosso meio. Ele é conhecido, Ele é revelado, Ele é manifesto, Ele é pregado, Ele é anunciado diante dos olhos de todos os homens. E é oferecido livremente diante de todos para a salvação. Cristo é oferecido de graça no Evangelho. Este Cristo, Ele se faz presente hoje. Assim como no passado, presente ao vivo e a cores diante deles. Mas eles não se alegraram com o noivo. Eles não se alegraram junto com os amigos do noivo. Eles não estavam ali celebrando a festa, o casamento. Vejam como a cegueira destes homens o impediu de contemplar aquele que nós aguardamos com expectativa a contemplar um dia. Aquele que nós aguardamos com expectativa a graça de junto a Ele celebrarmos com alegria a Sua presença. Eles não fizeram isto. Mas Cristo então vai dizer para eles: este momento é o momento de vocês estarem alegres. Tristeza alguma deve abater o coração de vocês. Mas dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Mas existirá um momento em que realmente
terão a necessidade de fazer isso, e isso acontecerá quando o noivo for tirado do meio deles. Quando o noivo for tirado do meio de vocês, ele diz a cada um deles. É interessante a referência que faz desse texto, e Mateus com frequência cita o texto de Isaías, já lemos aqui, mas voltando aqui para Isaías capítulo 53, o Messias foi tirado. E já no Antigo Testamento era dito que isso haveria de acontecer. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, nós leremos, diz assim a palavra. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ele foi tirado, cortado da terra dos viventes. Cristo foi tirado do meio deles. Como é que Cristo foi tirado do meio deles? Meus irmãos, Cristo, ele foi tirado do meio deles através da sua morte. Cristo estava indicando ali diante deles a verdade de que ele seria arrancado ali. Seria a ocasião em que eles iam chorar. Quando? Quando Cristo morresse. A ocasião que eles iam chorar. Quando? Quando Cristo fosse sepultado. Ali sim seria a ocasião para o jejum. Quando Cristo fosse retirado do meio deles, quando o noivo fosse arrancado de junto dos amigos do noivo. Era a ocasião que eles não teriam mais a presença física de Cristo ao lado deles. É exatamente isso que ele diz então. A forma religiosa adotada pelos judeus não fazia mais sentido quando Cristo, aquele para quem todas as coisas apontavam, chegou. E para falar sobre isso, Cristo então vai dizer: vocês jejuarão nesta ocasião. Quando eu for tirado de vocês, eu serei morto. Por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados, eu serei traspassado. Eu derramarei o meu sangue. Vocês não me terão aqui junto a vocês mais. E vocês jejuarão. Vocês clamarão a partir daí, sim. Vocês clamarão na expectativa e no desejo de que aquele que foi retirado de vocês seja então devolvido. E se tem um jejum que talvez podemos praticar hoje, seria este. Um jejum clamando ao Senhor pelo seu retorno, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, clamando pelo retorno desse noivo à nossa presença. Ele está em nosso meio, mas queremos estar junto a Ele, contemplando este Cristo. Corpo. Contemplaremos a Cristo, meus irmãos. E assim como estes homens viram a Cristo, nós um dia contemplaremos a Cristo, mas este Cristo glorificado. E nós devemos aguardar com grande expectativa esta gloriosa ocasião em que nós nos encontraremos com um noivo que virá no futuro, num tempo determinado por Ele, buscar a sua noiva, que somos nós. Como devemos desejar isto ardentemente? Devemos orar por isso e esperar com grande expectativa. Isto deve estar no meio do seu coração, a expectativa por Cristo. Quando ele foi tirado, então, eles deveriam jejuar. Foi isso que Cristo falou.
E para falar então sobre isto, para falar sobre a verdade de que estas práticas deles não fazem mais sentido e que estas ideias deles não fazem mais sentido, aqui me refiro às ideias dos fariseus e às ideias dos discípulos de João Batista, Cristo vai se utilizar de duas imagens aqui, de duas figuras. Ele vai se utilizar da ideia de roupas e vinho. O verso número 22 vai nos dizer: quem costura remendo de pano novo em veste velha. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Lucas, meus irmãos, numa passagem paralela a esta, vai dizer que isso se trata de uma parábola. É uma parábola que Cristo apresenta diante daqueles homens. E as parábolas, elas sempre têm um significado espiritual. Nós lemos aqui, na leitura continuada das Escrituras, aquele capítulo inteiro, parábolas, perguntam por que falam em parábolas, Cristo então explica somente para aqueles que são seus. Parábolas sempre têm um significado espiritual. E o que Cristo está tratando aqui, através desta parábola, sim, tem um significado espiritual. E geralmente, meus irmãos, as ideias das parábolas são tiradas de coisas comuns, do dia a dia do povo, e é exatamente isso que Cristo faz aqui também. Ele vai falar, por exemplo, sobre a ideia de tecido. Colocar tecido novo em tecido velho é um problema, ele vai dizer. Por que razão? Porque no dia em que você pegar aquele tecido, talvez de lã, naquela ocasião, e naquele tecido que você colocou naquela veste velha, você então costurou e colocou, na ocasião em que aquele tecido recebesse a água na lavagem, esse tecido provavelmente se encolheria e então o rasgo seria maior. Essa é a ideia de Cristo apresentando aqui. Você vai pegar esse tecido novo, quando lava, ele vai encolher a ponto de romper todo aquele tecido. Então ele vai dizer, a rotura será maior. Então, ninguém faz isto. Ninguém deveria fazer isto. E naquele contexto, todos eles compreenderam esta ideia. Mas ele vai falar agora sobre uma outra coisa. Tendo o mesmo significado, ele usa as duas coisas com o propósito de reafirmar, de reforçar. E depois dele falar da ideia do tecido, ele vai falar agora sobre vinho. O vinho, naquele período, era colocado numa espécie de recipiente feita de couro de pele. Era uma pele costurada, é o chamado odre aqui. E o vinho, ele era adicionado a este couro. E com a fermentação do vinho, o odre ele se expandia. Então, o odre novo colocava o vinho, fermentava, ele se expandia. Então, tinha como que uma parte superior deste espaço, né, do couro, onde eles colocavam o vinho e aquilo era costurado. Mas pegar um odre velho, que já foi expandido, e colocar nele um vinho novo, aí ele vai dizer, certamente teria um problema. Por quê? Porque aquilo se romperia. Não teria mais como que espaço para se expandir. E então o vinho seria derramado. O odre se romperia. O que é que Cristo quer dizer com isso então? Qual o significado espiritual desta verdade? Tecido novo e vinho novo. A ideia é, ele acusando estes homens, que eles não deveriam manter as estruturas antigas quando Cristo estava entre eles. Eles não deveriam se apegar àquelas questões externas que eles se apegavam no passado, porque aquele que é novo, Cristo, estava entre eles. Ele está dizendo que existe uma ruptura gigante entre o que eles pensavam e aquilo que chegou em Cristo. E que eles não deveriam se apegar mais àquelas coisas, não. Veja, o Senhor não está fazendo um contraste, como muitas pessoas imaginam aqui, entre lei e evangelho.
ou entre o Antigo e o Novo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse inferior ao Novo. Ele não está falando disto, mas ele está falando sobre determinadas práticas que não são próprias para hoje, que são tipos daquilo que haveria de acontecer, aquilo que eram tipos daquele que haveria de chegar, que é Cristo. Cristo como cumprimento de tudo isto. Cristo chegou, estava diante dele, então eles não deveriam voltar às sombras do passado, assim como nós não devemos voltar às sombras do passado. Mas tem igrejas por aí que voltaram. Candelabro, chofar, estola sacerdotal, não sei o que mais, festas judaicas, Páscoa, cordeiro ali, todo mundo sentado. Coisa estranha. Práticas do passado. Que naquele período serviram para a edificação do povo. Que naquele período foram suficientes para a salvação daqueles que aguardavam a promessa do Messias que estava para vir. Mas não é necessário hoje mais. Passaram. E quanto a essas práticas do jejum, ele vai dizer, isso não se encaixa mais também. As estruturas do judaísmo e as estruturas também acrescidas por estes homens jamais suportariam o evangelho. Não se encaixam, não. Invencionices dos homens, práticas religiosas inventadas pelos homens, não são capazes de se conciliar com o evangelho. São duas coisas totalmente distintas. E nenhuma destas práticas torna o homem apto para a salvação. Na verdade, nada pode fazer com que o homem seja apto a estar diante de Deus. Então ele vai dizer, estas estruturas inventadas por vocês devem cair por terra, porque eu cheguei. Nada deve ser acrescentado ao evangelho puro e simples. O Messias que eles aguardavam através daquelas práticas estava diante deles. O Salvador estava ali. Meus irmãos, nós devemos fugir destas práticas. Nós devemos fugir de tudo aquilo que é contrário ao Evangelho do nosso Senhor. O que nós fomos chamados para fazer hoje é viver segundo o Evangelho do nosso Deus. Cristo chegou. E é este Cristo que nós devemos contemplar. É este Cristo que nós devemos nos apegar. É somente neste Cristo e não nas sombras do passado que nós encontramos salvação. É neste Cristo que o seu Filho vai encontrar salvação. É neste Cristo que aquele seu irmão que não conhece a Cristo pode encontrar salvação. É em Cristo somente. Voltar-se às sombras do passado é terrível. Abraçar-se aquilo que não é ordenado mais como um meio para a salvação é algo totalmente contrário à Escritura. Por essa razão nós não praticamos isto aqui hoje. Por essa razão o culto é simples como é, mas glorioso. Não aguça os nossos sentidos como que o olfato ou o paladar. O paladar até tem quando temos a ceia. Nas festas do Antigo Testamento eram coisas que aguçavam ao ouvido das pessoas, aos olhos, ao olfato, ao paladar. Eram cerimônias e muitas. Mas agora temos tudo isso encontrando seu cumprimento em Cristo. O culto é aparentemente mais simples, mas é muito mais glorioso, porque aquele para quem tudo isso apontava chegou. O que é que nós devemos fazer então? Devemos estar satisfeitos com isto. Satisfeitos com este tipo de serviço que nós prestamos ao Senhor. Justamente fazendo aquilo que Ele nos ordenou. E se Ele nos ordenou é bom, e se é bom devemos praticar, se é bom e foi ordenado devemos amar, devemos nos deleitar. E deveríamos também estar satisfeitos com este Cristo, sem jamais imaginar que questões externas inventadas por homens, ou até mesmo muitas vezes inventadas por nós, é um meio capaz de nos redimir.
Se você em alguma ocasião pensa nisto, você deve abandonar isto. Porque se dependesse disto, estaríamos condenados. Mas graças ao nosso Deus que providenciou um meio todo especial para isto. Graças ao nosso Senhor por Ele ter enviado a Cristo, nosso Redentor. Você hoje conhece a Cristo, porque este Senhor, segundo a sua grande sabedoria, o enviou. Que maravilha, meus irmãos, nós sabemos disto. Que maravilha nós desfrutarmos de Cristo. Que maravilha nós estarmos unidos a este Cristo. Que maravilha é podermos estar na expectativa do retorno deste Cristo. Assim como Ele veio pela primeira vez para ter um encontro todo especial com a sua igreja, nós aguardamos este Cristo vir no juízo. Como nós lemos aqui. No padrão confessional, na pergunta de número 90 do Catecismo Maior de Westminster, nós que fomos justificados neste Cristo, aguardamos isto. No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com Ele para julgar os réprobos, anjos e homens. E serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo o pecado e miséria. Nós aguardamos por isto, você não aguarda? É por este retorno de Cristo que nós nutrimos grande expectativa. Seremos libertos da miséria que nos alcançou, do pecado que grandemente nos assedia. E desfrutaremos de quê? Estaremos lá, cheios de gozo, e gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes. Mais uma ocasião para nos alegrarmos. Por que razão? Estaremos com Cristo. Estaremos com o nosso noivo. Devemos então estar felizes e durante toda a eternidade estaremos felizes com o nosso Senhor. Alegria sem medida, felicidade sem medida durante toda a eternidade, coisa que eu e você hoje não conhecemos, mas um dia nós conheceremos. Perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos. Não será você somente que se alegrará com Cristo, toda a igreja de Cristo estará juntos lá. Toda a igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são estes eleitos de Deus? Quem são estes aqueles que só o Pai conhece e que eu não conheço? Todos nós estaremos juntos, meus irmãos. Nos conheceremos, nós nos veremos, nós nos alegraremos na eternidade junto com todos os santos do Senhor, do princípio ao fim, daqueles que já desfrutam do gozo do Senhor, aqueles que algum dia serão chamados eficazmente, serão unidos à igreja visível, mas tendo antes sido inseridos na igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, numa comunhão santa e solene, muito mais gloriosa do que esta que nós desfrutamos aqui. Nós estaremos na glória desfrutando disso e como? Felizes! Não haverá ocasião para jejum. Não haverá mais orações neste sentido. Somente alegria, gozo e deleite. Somente isto, meus irmãos. Mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito, por um breve tempo, desfrutaremos disto? Não, mas por toda a eternidade. Para sempre, sem fim. É esta a perfeita e plena comunhão que os membros da igreja invisível gozarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Aguardemos, meus irmãos, com alegria e grande expectativa. Quem promete isto não sou eu. Quem promete isto não são os homens falíveis deste mundo. Quem nos garante isto é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso amado, o meu noivo,
o teu noivo, o noivo da sua igreja. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos preparado, Ele tem nos tratado, Ele tem nos aperfeiçoado, Ele tem nos purificado para esse grande e glorioso dia. Louvado seja o nome do nosso bendito Senhor, por sua bondade em nos conceder a graça de sermos alvo do seu amor, sendo Ele o nosso noivo e nós, a sua esposa. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso bendito Deus, te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te louvamos pela graça que temos de ouvir a pregação da tua palavra. Te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Te louvamos pelo privilégio que temos de conhecer a ti. Te louvamos pelo privilégio que teremos um dia de desfrutarmos da glória eterna juntamente com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Que caminhemos com verdadeira expectativa por isto. Que aguardemos com alegria, Pai, o teu retorno. Que habitaremos com o Senhor na glória eterna. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te louvamos por Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém.